Questão 33 da prova da OSS de 2021-1. Há cerca de 10 anos, houve um surto global de gripe causado pelo vírus H1N1. De modo semelhante ao atual surto do SARS-CoV-2, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou medidas de prevenção, como a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. Da mesma forma que o SARS-CoV-2, o H1N1 é um vírus que se transmite de forma aérea. Então, gotículas de saliva, tosse, espirro são vias de transmissão que esse vírus tem. Então, quando a gente tosse e espirra, a gente vai, aí nesse caso, ter a possibilidade de liberar esses vírus. Então, até quando você respira, né, você pode liberar. Então, imagina tossindo e espirrando. Lavar as mãos, né, depois de tossir e espirrar, higienizar essas mãos é importante, porque normalmente quando a gente espirra ou tosse, a gente leva a mão à frente, né? Tem gente que não faz isso, tem gente que quando espirra e tosse, garante que todo o ambiente esteja sendo contaminado, porque não coloca a mão na frente, né? Dá aquele espirro que é coletivo, né? Para todo mundo ser contaminado de uma vez só. A tosse e o espirro são respostas a normalmente algum tipo de partícula, de organismo que possa estar aí, nesse caso, causando algum problema ao nosso corpo. E aí, dentro da resposta imunológica que a gente tem, desses vírus que afetam vias aéreas, é comum sintomas de tosse e espirro, né? Daí a dificuldade de diagnóstico de algumas doenças, definição de diagnóstico de algumas dessas doenças respiratórias, porque muitas delas provocam sintomas semelhantes. Aí vamos lá. O objetivo da medida recomendada pela OMS é diminuir a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar, já que a tosse e o espirro são vias de transmissão da doença, né? São formas em que a gente pode promover a disseminação do vírus. Isso visa evitar essa rápida disseminação. Aí, nesse caso, para H1N1, higienizar as mãos, né, especialmente depois de tossir e espirrar, era algo recomendado. Hoje em dia, além disso, né, obviamente, a gente ainda tem o uso de máscara, né, em locais, aí, nesse caso, públicos, a gente tem o uso de máscara, né, dentro das nossas casas. Na maioria das vezes, a condição que a gente vive não precisa dessa preocupação. Mas, para algumas pessoas, a realidade é outra, né? Enfim, dentro de casa, há a possibilidade de não usar a máscara, dependendo da condição que você tem dentro do seu ambiente doméstico. Mas fora de casa, você se expõe, porque essas partículas virais, elas estão presentes no ar, então elas estão na forma de aerosol. Então significa que você pode inalar essas partículas. Então imagina aqui uma situação: uso elevador. Adoro usar elevador, Bento, uma preguiça de andar de escada. Aí você entra no elevador, alguém tinha acabado de sair desse elevador. Vamos supor que essa pessoa que estava dentro do elevador resolveu, como estava sozinha ali dentro, abaixar a máscara. Aí deu uma tossida dentro do elevador, deu uma espirrada dentro do elevador e pronto, né? Garantiu que todo aquele ambiente estaria contaminado para contaminar os próximos amiguinhos que vão entrar ali. E aí você faz a mesma coisa, raiva, dá uma respirada, aí abaixa a máscara lá, tira a máscara, né? Abaixar a máscara já está totalmente errado, né? Mas tira lá a máscara por aquele instante que você está ali dentro sozinho. O problema é que, para a doença que a gente tem atualmente, além da higienização das mãos, o uso de máscara é essencial aí para evitar a inalação desse vírus, né? Evitando aí contaminação. Quando ele fala para a gente, então, da recomendação da OMS, né, de higienização das mãos adequadamente, principalmente depois de tossir e espirrar, isso evita principalmente que a doença possa ser transmitida a outros indivíduos. Porque imagina, você tosse ou espirra, a sua mão vai estar contaminada, aí você vai, pega num objeto, né? E aquele objeto, alguém depois também vai e encosta naquela mesma superfície. Então, a superfície que você encostou ficou contaminada porque você acabou de tossir e colocou a mão cheia de vírus naquela superfície. A outra pessoa vem e encosta a mão ali. E aí, distraída, vai lá, coça o nariz, coça a boca, coça o olho. Então, ela vai acabar sendo contaminada porque o vírus acaba entrando por essas mucosas. Então, aí nesse caso, a recomendação da OMS visa reduzir a transmissão da doença, que seria a letra C. Não visa a autoinfecção viral, porque provavelmente a gente está considerando aí nesse caso que essa tosse ou espirro, existe a possibilidade da pessoa que está tossindo ou espirrando apresentar sintomas que são referentes a essa infecção. Reprodução do vírus também não, né? O vírus se reproduz dentro das células.
então não tem a ver com essa recomendação aí nesse caso da higienização das mãos. E seleção de vírus resistentes, também não tem nada a ver, né? Aí nesse caso, vírus resistentes, alteração do material genético viral, não tem aí nesse caso relação com a medida de profilaxia que ele recomenda. É realmente visando a redução da taxa de transmissão. E isso é importante, né? Porque quando a gente consegue controlar essa taxa de transmissão, a gente vai controlando a circulação do vírus, e aí o número de casos ele vai sendo controlado, a doença vai sendo controlada. E hoje em dia a gente vê um impacto muito grande que a gente sofre, né? Em vários países a gente vê isso, mas a gente aqui no Brasil está observando justamente as novas variantes de SARS-CoV-2 aparecendo, né? Vírus é um organismo que se multiplica muito rápido, que quando sofre algum tipo de alteração genética, você não tem edição do material genético, então não é nada muito absurdo um vírus ter mutação, sofrer, na verdade, né? Mutação. E aí, o que ajuda essa possibilidade de acontecer? Para o vírus ter mutação, ele tem que se multiplicar. Para o vírus se multiplicar, ele tem que estar dentro de uma célula, porque ele é um parasita intracelular. Então, essa alta taxa de circulação do vírus na população é ótimo para o vírus. É ótimo para o vírus poder continuar o seu ciclo de vida. É ótimo porque isso também, aí nesse caso, traz essa possibilidade de que uma mutação possa vir a acontecer. É óbvio que eu estou colocando uma mutação, mas eu não sei se a mutação vai ser boa ou não para o vírus. A mutação é aleatória, tá? A mutação no vírus é mais fácil de acontecer porque a taxa de multiplicação dele é muito alta. E isso traz uma maior possibilidade da ocorrência de mutações. Ela é totalmente aleatória, mas como a taxa de mutação no vírus acaba sendo, aí, nesse caso, mais frequente por conta da sua alta taxa de reprodução, a gente vai observar que muitas vezes algumas dessas mutações podem ser benéficas para os organismos, para esses organismos virais. E é hoje em dia o que a gente vê, né? Alguns vírus apresentam mutação que faz com que a taxa de transmissão deles seja muito maior, apesar de apresentar menor letalidade. Então, a gente vai, aí, nesse caso, observar outras mutações em que o vírus ele vai ser, aí, nesse caso, mais resistente à atividade do sistema imunológico. Então, são aí, nesse caso, consequências da alteração do material genético desse vírus. Brenda, por que isso acontece? Mutação só acontece quando o vírus se replica. O vírus só se replica quando infecta um organismo. Então, significa que, enquanto as medidas profiláticas de uso de máscara, higienização das mãos, continuarem sendo ignoradas por uma parcela da população, esse risco continua acontecendo. A circulação do vírus continua sendo muito alta e o risco desses problemas continuarem vai aí, nesse caso, sendo cada vez maior. Tranquilo? Por isso que essas medidas, além de proteção da população, né, para que as pessoas não contraiam a doença, algumas pessoas contraem, apresentam sintomas leves, outras contraem, apresentam sintomas graves, podem aí, nesse caso, inclusive, os sintomas podem ser graves até o ponto de causar a morte do indivíduo. Então, é um risco muito grande, né, se expor. Então, só daí a gente já teria que ter uma preocupação muito grande com essas medidas de prevenção. Fora isso, né, esse controle da doença, ele é algo que tem que ser feito coletivamente. Então, o uso dessas medidas profiláticas, de higienização das mãos, dos ambientes, do uso de máscara, né, vai ser evitar aglomerações, vão ser medidas que, se cada um fizesse, isso ajudaria no controle da disseminação da doença. Aí, nesse caso, ajudaria no controle da circulação desse vírus. Então, quando ele fala para a gente da higienização das mãos, isso vai reduzir a taxa de transmissão desse vírus, tá bom? Então, seria, nesse caso, a letra C.